Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar. Estamos aqui Carlos, Jussara, Malab e Marco Gandra. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Voltei. Para iniciarmos a reunião, como sempre, pedimos a Jussara que faça a prece abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a todos a orar conosco, suplicando que a espiritualidade possa nos auxiliar nesses momentos de reflexão, de estudo do livro Voltei, e que nos ajude a elevar os nossos sentimentos ao plano mais elevado, para captarmos, Senhor, não só as verdades escritas, mas momentos e sentimentos de nos tornarmos pessoas melhores. Una, Mestre Jesus, os nossos lares, que cada um aqui ligado a esse estudo possa receber uma paz, uma tranquilidade dos amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Então, amigos, na reunião passada, nós iniciamos esse capítulo 16, que trata da palavra do companheiro. Na verdade, ele é a continuidade da explicação de irmão Jacob, quando ele adentrou o templo da cidade espiritual, da coluna espiritual onde ele estava situado, na casa de sua filha, Marta, e com o seu mentor espiritual, o irmão Andrade. Ele foi convidado ao templo, depois de um período de adaptação nessa cidade. E esse chamado ao templo, para ele, representou uma grande oportunidade de encontrar com antigos amigos e também receber do mundo espiritual superior orientações de trabalho, orientações de compreensão, para a compreensão da vida ali no mundo espiritual. Então, na semana passada, nós iniciamos esse capítulo, onde Bittencourt Sampaio, ele foi dar algumas instruções para todos ali que estavam presentes. Então, Bittencourt Sampaio se materializou ali, está vindo de um plano superior. Nós comentamos até que Bittencourt Sampaio desempenhou uma tarefa aqui na Terra muito meritória, embora nós não conhecemos hoje, não temos muito detalhes sobre isso, mas a história mostra que ele desempenhou tarefas na área da mediunidade, principalmente na psicografia de receitas homeopáticas. E, com isso, ele ajudou muita gente, além de ser um espírito que tinha outros méritos que não são descritos, é claro, pela história. Mas, nessa materialização de Bittencourt Sampaio, que é amigo de todos aqueles espíritos ali, Guilhom Ribeiro, Saião, todos aqueles que estão junto, muitos deles contemporâneos de irmão Jacob, que é Frederico Figueiredo, ele vai falar sobre as coisas importantes para fixar na mente de irmão Jacob. Então, nesses dois últimos itens desse capítulo, nós vamos ver uma mensagem mais reflexiva, nós vamos ver um chamamento maior para a realidade interior. Nos itens anteriores da semana passada, ele tratou sobre a missão que ele iria desempenhar aqui na Terra. E aí nós colocamos esse título à lição de hoje: Como conquistar a luz própria, que já é uma coisa, né, Jussara, que ele vem, uma necessidade que ele vem mostrando de reuniões passadas, estudos passados, nos capítulos anteriores. Então, nesse momento, nós vamos procurar aqui ver os conselhos de Bittencourt Sampaio para nós mesmos sobre como conquistar a nossa luz própria. E vamos ver a importância dessa luz própria lá no mundo espiritual. Então, vamos, como sempre, começar com a palavra do nosso mentor Emmanuel, para que ele, como aquele dom que ele tem, né, ele possa sintetizar para nós a mensagem que está contida na lição a ser estudada na noite de hoje. Então, ele fala
Emmanuel fala assim, desculpe aqui. A máquina não está me obedecendo aqui, desculpe. Pronto. Desculpe aí, agora entrou o slide. Tá? Então, Jussara vai ler aqui e fazer um comentário para a gente. É do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, um pedaço fala assim: o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. Muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, Emmanuel coloca, né, explica nesses 2 parágrafos, né, a necessidade de tornarmos, né, ele faz um convite para a gente de tornarmos uma versão de melhor de nós mesmos, né? A escolha de sermos sempre o melhor de nós, né? Darmos cada vez mais a nossa contribuição da escolha no bem. E ele fala que a única forma da conquista, né, de uma evolução, de um patamar maior, é aquela de exercício mesmo. Exercitar, como diz ali no estudo, né, as nossas virtudes. Porque o que Leon Denis fala para a gente no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor? Que Deus nos concede potências, que é a consciência, que é a força de vontade e o pensamento lógico. Esse nos é dado como potência, segundo Leon Denis. E as virtudes são conquistas particulares, é a conquista de cada um, é o esforço de cada um, né? Então, essa seria a base para que a gente possa nos libertar das próprias amarras, das nossas próprias sair da ignorância, da obscuridade do que fomos criados. Pois é, e ele deixa assim bem marcada essa frase dele, porque ele diz que é fundamental da redenção. Quer dizer, fundamental é uma expressão que dá alicerce, né, que mostra que é o fundamento, que é o alicerce, que é a base. Sem aquilo não há como se fazer a redenção. O que é redenção? Muitas vezes a gente pensa em redenção como sendo uma coisa angelical, né? Quer dizer, a nossa renovação, a nossa conquista. Né? Muitas vezes nós pensamos nisso como sendo a salvação da nossa alma. Na verdade, é a elevação da nossa alma, é a conquista do nosso espírito da verdadeira felicidade e adentrar do nosso espírito na realidade sublime da luz interior. Essa frase de Emmanuel, ele nos reporta um exemplo dele próprio, né? Porque ele revelou que foi o Padre Manuel da Nóbrega. Nós colocamos até um selo aí comemorativo ao Padre Manuel da Nóbrega. E quem estuda a história do Brasil e vê a atuação do Padre Manuel da Nóbrega, reconhece que desde aquela época, desde a fundação da cidade de Salvador, que ele participou da fundação da cidade de Salvador, no século XVI, né, em 1500, ele estava aqui, 1570, ele estava aqui no Brasil e dando exemplos já dessa transformação, da conversão. Então, é um espírito com profundo conhecimento daquilo que ele fala, não só de palavras, diferente de nós, né? Diferente de nós que ainda estamos muito assim, como ele coloca ali, estamos muito na base do discurso, da escrita, mas é preciso provar isso nas nossas atitudes. E a importância de nós estudarmos isso, de nós estarmos aqui entendendo o que esses mentores trazem para nós, é a importância de consolidar a necessidade dessa
busca da luz, né? Da busca da transformação, que ele coloca muito bem ali, autoeducação. Não é isso, Jussara, que você Para que a comentou? gente possa viver em paz, em tranquilidade, em harmonia. Esse que é o fundamento, o propósito do Evangelho de Jesus, né? Nos ensinar a sermos tranquilos, né? Seguros, e que nos torna um ambiente feliz de se viver. Isso, quer dizer, essa transformação não será feita forçada de fora para dentro. Ela é uma transformação interior, que ele fala, substancial do eu ao reino de Deus. Então, acho que essa palavra de Emmanuel, gente, é de uma beleza, de uma profundidade, que a gente vai demorar muito ainda para entender. São palavras simples, mas com um encadeamento na necessidade da nossa renovação muito grande, porque ele coloca ali a autoeducação. Nada será conquistado, será realizado sem isso, sem essa autoeducação. Mas vamos ver o que o Bittencourt Sampaio vai falar para o irmão Jacob, dando a mensagem necessária para a sua auto-renovação. E qual que é a reflexão que ele vai fazer no final sobre isso. Aqui nós optamos por manter uma parte maior do texto. Normalmente a gente só tira umas frases mais significativas que queremos para aquele estudo do dia, mas hoje nós vamos manter um pouco mais e pedimos permissão para vocês para isso, porque o texto vai ficar um pouco mais longo em alguns slides, e pedimos perdão por isso, mas por causa da significação da mensagem que está sendo apresentada. Nós não queríamos perder esse profundo conhecimento, esse profundo externar de amor que o Bittencourt Sampaio vai ter para com o irmão Jacob e para todos ali presentes. Então, nesse item, as esquecidas virtudes da iluminação interior, ele diz assim, Bittencourt fala assim, lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos, dilatemo-nos utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Veja, é muito significativo isso que ele traz para a gente, porque ele não só fala aquilo que nós precisamos fazer, mas ele mostra o caminho para isso. Vamos ao slide seguinte, depois nós voltamos nesse novamente. Então, ele diz, nas tropelas da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporais e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Gente, quanta coisa tem aí para a gente refletir, não é? Ele mostra aqui para a gente, nessa primeira parte do texto, né, que, embora ele lamente ainda não possui a luz toda, ele mostra a nossa realidade, que muitas vezes somos caprichosos, né, contra a vontade e os desígnios de cima, fugindo, às vezes, daquilo que chega como responsabilidade para nós mesmos. Muitas vezes somos concitados a agir como médiums, como pessoas na assistência de outras, a
pessoas que têm que suportar e amparar parentes difíceis. E muitas vezes nós queremos fugir disso, né? Que são desígnios soberanos e justos que vêm de cima, por quê? Porque nós, como falamos aqui, combinamos isso, acertamos isso, não é, Jussara? Nós tratamos disso quando da nossa vinda para aqui, para a Terra. Então, ele diz que o que é realidade, é muito comum entre nós, né? Muitas vezes nós vamos fazer mais exigências do que entender aquilo que Jesus, que a espiritualidade confiou em nossas mãos para produzir os frutos, para produzir as sementes. Quer dizer, temos, com todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, nós temos nas nossas mãos os recursos, né? Para isso, não é, sabe? Para produzir. Se a gente parar para analisar, numa prática que ele fala aí do dia a dia, né? Se a gente parar de reclamar um pouco e analisar com certa distância, que é muito difícil, mas com certa distância, sem o sentimentalismo nosso, numa situação da nossa vida, do dia a dia. Tentarmos analisar, separando de você, né? Nós vamos deparar com uma situação aonde que, friamente, a gente analisando, é uma situação em que exige um esforço nosso a desenvolver tal virtudes. Muitas das vezes é com um ente parente difícil, né? É com um trabalho profissional difícil, falta de recursos, ou com muito recursos. Então, se a gente tirar o nosso sentimentalismo envolvendo de uma situação e analisarmos mais friamente, nós vamos deparar, infelizmente, com um buraco muito grande em a gente. Por isso que ele continua, né? Por isso que ele continua falando. Ele vai ali na essência do nosso problema, né? Que muitas vezes ele diz assim, nós chegamos lá no mundo espiritual, prometemos que vamos fazer aqui. Não, eu vou aproveitar a oportunidade. Porque né? No mundo espiritual, pelos relatos, o que nós analisamos junto com a equipe espiritual responsável pela nossa reencarnação, são estudos profundos para melhor aproveitamento da nossa vida mental, espiritual, psicológica, até física mesmo, do que nós necessitamos para nos alertar determinada virtude. Por isso que ele fala assim, que a gente esquece das virtudes que podemos encontrar nos trilhos apagados e anônimos do vale. Qual que é o vale? O vale da nossa vida, das nossas dificuldades, que a gente se encontra, se perde. Ele coloca isso de uma maneira que realmente não tem discussão. É isso que acontece. Chegamos aqui na Terra, nos esquecemos do compromisso, às vezes, e damos mais importância, como ele coloca ali, à organização social provisória. Então, é uma questão que nós temos que refletir, pensar um pouco mais. O que eu estou valorizando? O que é o real valor do espírito? Ele ali coloca, muitas vezes nós ficamos presos às honrarias, né, da terra, às vantagens, à sagacidade, o domínio, mas chegamos lá na realidade do mundo espiritual e vemos que isso não é o mais importante. Vemos que isso não vai nos levar ao crescimento interior que nós precisamos. E vemos também que aqueles dons humildes, que a ação do entendimento das nossas necessidades reais da alma, nós deixamos de lado. Por isso que ele faz essa comparação entre aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós programamos para a nossa encarnação versus aquilo que nós passamos a admirar aqui quando encarnados pelas circunstâncias da própria vida. Não é para refletir, gente? Realmente é para refletir sobre isso. Certamente, em diversos âmbitos da nossa vida, nós estamos envolvidos com essa situação. Não é? Vamos para o slide seguinte, então, para mais comentários do Bittencourt Sampaio. É a continuação da palestra dele. Na continuidade da palestra dele.
despreocupam-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádiva de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Então, ele começa a nos colocar, despir mesmo, né? A situação que a gente se coloca. Né? E aí a gente nota, né, que o carinho que o espírito, os elevados, os espíritos superiores, falam conosco, mas deixando claras as nossas mazelas. Né? A posição que a gente se coloca. É claro que a gente fica cansado, é claro que a gente fica desanimado, né? Nas questões vibracionais, principalmente hoje em dia que a gente vive, né? Saída da Covid, entrando nesse tumulto e que tudo está programado na mão de Deus, Jesus velando. A gente se encontra em situação, muitas das vezes, exausto, cansado, mas, ao mesmo tempo, ele coloca, né, coloca a gente de frente a frente a analisar a situação de que ele fala, né, do herói celestial, que é o Jesus, né, que nos trouxe tanto ensinamento e além de nos ensinar, exemplificou. Né, e o que a gente tem feito na nossa vida do dia a dia. Né? Então, ele nos coloca aí, né, em vez de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, a gente ignora, a gente se aborrece, né, das situações que a gente se encontra. Então, no final, ele ainda coloca ainda uma situação mais complicada que a gente está se envolvida no dia a dia. É o julgamento alheio. Né? A gente prefere, Jung fala, aquele que não sabe pensar é mais fácil, julga. Né? Então, é muito mais fácil julgar do que pensar sobre uma pessoa. Né? Então, a gente, sem qualquer vigilância na nossa intimidade, a gente julga a intimidade do outro. E a gente lembra aqui, né, a última virtude e que Jesus testemunhou aqui para a gente é uma que os espíritos falam, que é uma das, e o Chico até próprio já comentou conosco, que é o perdoar, né? É o perdão. Nós vimos na semana passada. Nós né? vimos o último slide da semana passada foi sobre isso, o perdão. Então, essa é a virtude que envolve e que chama todas as outras, né? É o ato de perdoar-se e perdoar ao nosso próximo. E nós fizemos uma pergunta lá, como conquistar a luz interior, né, no começo, e aqui eu acho que dá a resposta, né? Quer dizer, o que a gente tem que adquirir? A simplicidade, o amor, a paciência, renúncia, resignação e esperança. Quer dizer, que ele coloca ali, ensinados aí pelo herói celestial, que é Jesus, né? Com simplicidade, amor, paciência, renúncia, resignação e esperança. Gente, a lista é grande, hein? Nós temos que trabalhar muito com isso aí. Mas vamos conseguir, aos poucos, tendo paciência, esperança, que é a palavra que sempre nos move, resignação, e é o que ele deixa claro também aqui mais no final, na palavra dele, que muitas vezes nós queremos dispor das coisas, mas não queremos obedecer. Queremos ter autoridade, mas não temos disciplina. Esse é um fato que chama atenção também, inclusive na mensagem de Emmanuel para Chico, em todas as tarefas que
eles iam desenvolver em conjunto, o Emmanuel colocou para o Chico. Isso é bem relatado várias vezes, né? Já foi comentado isso. Quais são os 3 requisitos que Emmanuel solicitou a Chico Xavier para desempenhar a tarefa que ele iria iniciar? Quais foram? Disciplina, disciplina e disciplina. E é o que muitas vezes nos falta para desempenhar as nossas atividades em busca da nossa luz interior. Disciplina, para entender realmente em que posição, em que local, com que pessoas, com que forma de agir nós vamos atuar. E como colocou a Jussara aqui também muito bem, nós precisamos examinar os atos alheios, não sobre o aspecto da crítica, não sobre o aspecto daquele que condena, mas ao aspecto daquele que aprende, aquele que auxilia, aquele que renova. É isso que ele vai mostrar para nós aqui, e que ele fala com o irmão Jacob, de maneira a mudar o olhar com que nós olhamos aqueles que nos cercam. E mudar o olhar também daquilo que buscamos como o melhor para nós mesmos. Eu falei com vocês, quando nós iniciamos o estudo, que hoje seria muito reflexivo, porque ele traz isso nesse texto, traz toda essa reflexão, traz toda a necessidade dessa análise. Então, ele continua mostrando o entendimento que os espíritos superiores têm da nossa realidade. Preste atenção, que vocês vão ver. Ele diz assim: sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Eu achei esse trecho assim, que chama atenção, né? Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos a levantar. Chorar porque nós caímos, não choramos, mas levantar exige esforço também, né? Por isso que ele fala assim: nos decidimos a levantar. Demoramos, às vezes, a fortalecer. Às vezes, nós temos que chamar nossa companheira dor para fazer isso, né? E ele continua: adornando-nos com as flores de um dia e perdemos frutos da eternidade. Habituamos-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória do bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e os aplicam. Mais uma vez, ele foi muito profundo nessas colocações. Aí ele continua: é por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerra as portas ao serviço de elevação. Na verdade, Bittencourt está fazendo esse discurso porque antes de ele adentrar ao templo, mesmo lá quando ele adentrou, ele se sentia desconfortável. Não é isso, Sara, com a lição que mostra aí? Ele se sentia desconfortável porque ele via que muitos dos companheiros que ele teve que convivendo na Terra estavam com a luz própria, irradiando uma luz interior que ele não tinha. Ele sentia um espírito apagado perante os demais. Por isso que Bittencourt vai aqui não fazendo nenhuma expressão de crítica, mas mostrando a realidade de cada um de nós. O mesmo ocorre no livro Nosso Lar, quando André Luiz vai se entrevistar com Clarencio. E se vocês já leram o Nosso Lar, lembre-se desse episódio. Clarencio recebe a ele uma senhora, fala primeiro com a senhora, e ele fica ouvindo, né? Ele ia lá pedir um trabalho, mas como médico, né? E ele ouvindo aquela que Clarencio fala com a senhora,
ele começou a mudar de ideia, vendo a necessidade dele de se melhorar, de ser humilde. E depois Clarence fala com ele. E Clarence faz o quê? Uma explicação sobre a realidade espiritual dele. Ele é bem claro, sem ser ofensivo, mostrando toda essa realidade espiritual. É o que ocorre aqui, nesse caso, quando ele também fala essas palavras, e nós notamos que essas palavras estão destinadas ao irmão Jacob pela sua experiência aqui na Terra. E ele deixa lá que, muitas vezes, nós usamos as palavras brilhantes, mas esquecemos da ação e da aplicação das mesmas. Por isso que a conquista da lâmpada interior, que é essa luz nosso interior, ela fica postergada muitas vezes, fica mais difícil, né? Mas a paciência do Senhor para conosco é imensa, né? Provavelmente, a pessoa desencarna, quando a gente desencarna, a gente, pelo fenômeno em si, que a gente está acostumado a estar num corpo físico, de repente a gente se encontra sem aquele corpo físico, a gente só está em corpo espiritual. Só essa situação já nos tira de certo equilíbrio, né? A gente já se sente um pouco, devemos nos sentir assim, né? Provavelmente. Então, é um esforço muito grande, que eu acho que é isso que ele, Bittencourt Sapai, tem colocado, né? Principalmente para a experiência do irmão Jacó, que essa mudança de situação de encarnado para desencarnado, se a gente não tem plena consciência, buscando a harmonia interior e nos vendo apenas no mundo espiritual, nos deixa um pouco meio desconfortável. Mas ele coloca firmemente, né, que essa transformação íntima é que vai nos sustentar no mundo espiritual. Então, por isso que ele nos alerta como é importante dar valor ao equilíbrio interno, ao equilíbrio do seu eu. Porque quando perdemos o nosso corpo físico, vamos encontrar o nosso eu em equilíbrio, em harmonia. Isso. Se realmente soubermos seguir essa linha que ele propõe aqui, né? O que é muito difícil para nós, né? E aí ele continua. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa Jacó que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradia-se-á, irradiar-se-á, então tua luz, brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. Então, ele vem, a colocação dele, e ele coloca, né? Tá vendo, Jacó? A tempestade do mundo, da vida, da reencarnação, né? Encarnado, violentas recordações, às vezes nós estávamos habituados, ele estava habituado àquela vida, né? Acostumado com aquela vida que eu estava falando. É um choque, essa circunstância é um choque natural para a gente, né? Para os espíritos. Mas ele fala, daí está a importância de buscarmos a luz interior, o equilíbrio interior, para que possamos passar para o mundo espiritual, né, mais firme. Isso. Mais Mas ali firme. ele deixa a condição até para ele, assim, olha, calma, vamos trabalhando, que naturalmente isso é só luz, vai surgir. Aí Dado dizendo assim, a tua luz brilhante e pura vai aparecer, vai irradiar. À medida que você conseguir abater dentro de si as questões do passado, do homem velho, né, do nosso apego às questões terrenas,
isso é natural. Por isso que Jesus até falou assim, brilhe a vossa luz, porque nós temos esse recurso dentro de nós. É preciso que nós aí façamos essa caminhada para o alto, como ele disse. E outras lições, a gente viu a valorização que ele disse do tempo, né? E Jesus já tinha confirmado isso para a gente, que o tempo é o talismã divino. É com o tempo é que nós vamos desapegar-nos daquele homem velho para ressurgir as oportunidades, ressignificar as oportunidades. E os espíritos superiores são assim, eles dão muita mensagem em poucas palavras. Nós acompanhamos aqui semanalmente as mensagens de Emmanuel e vimos isso. A beleza dele colocar de uma forma profunda, em poucas palavras, aquilo que nós necessitamos. E ali também a mesma coisa. O Bittencourt Sampaio colocou para ele de uma forma profunda, em poucas palavras, que ele precisava deixar de lado as tempestades do mundo. E olha que ele fala, esquece as recordações violentas do passado. Recordações de cobrança, de qualquer coisa que aconteceu na nossa vida, os problemas, dificuldades, né? Que a gente não soube enfrentar. E mesmo os erros que tivemos. Então, esquece as recordações violentas do passado. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que virar a página e escrever uma página nova. E aí nós vamos conseguir, como ele colocou lá atrás, com paciência, com esperança, com resignação, com amor, a enxergarem essa etapa nova para a nossa vida espiritual. Ao fim da reunião, então, ele vai comentar que outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos. E quando Bittencourt Sampaio e os deles se despediram de mim, deslumbramento de júbilo senti, a princípio, de uma revolução interior de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Quer dizer, a presença do amigo, do Bittencourt Sampaio, serviu para dar esse chamamento nele. Como ele diz ali, até um deslumbramento de júbilo, porque ele sentiu essa revolução interior. Olha, se esse amigo chegou lá, eu também posso chegar. Ele é o meu... aonde eu vou mirar para conquistar, com as palavras que ele proferiu. Sairia daquela questão da curiosidade doentia que ele tinha até o momento, de perguntar tudo, mas não entendendo realmente aquela pergunta como sendo uma necessária, mas simplesmente uma curiosidade fútil, para a calma, tranquilidade da busca da renovação. Não é isso que ele mostra ali? Tem até essa foto do Bittencourt Sampaio, mais jovem, né? Então, essa reunião termina para ele, esse capítulo termina com as seguintes afirmativas sobre as suas reflexões interiores. Esse pedaço... todo foi a reflexão dele, né? Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. As reflexões a reflexão dele né? Naquele momento do final da reunião. Quer dizer, talvez seja a reflexão de todos nós. Né? Mediante, Por que avançar no conhecimento cerebral, mas a nossa alma está às escuras? Que vale isso? Ele viu ali que ele precisava mudar de caminhada e reconheceu a sua situação. É o que nós precisamos também fazer, todos nós. Falo isso para mim, especificamente. Precisamos ter base, né? Ter base, mas precisamos entender a nossa realidade, deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, saber que nós somos espíritos
complicados, cheios de problemas, cheios de dificuldades, com uma lista de débitos grandes que nós temos que, então, passo a passo, entendendo isso, procurar a nossa renovação. Né? Como ele diz, não passamos de mendigos de luz. Essa fica a reflexão final dele. Muito bem, amigos. Chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Vamos passar para a nossa etapa de final, que é a de oração. Pedimos aos amigos que tenham junto a si um recipiente com água. E vamos pedir agora, durante a oração, a fluidificação dessa água, a magnetização dela, para trazer as energias revitalizantes ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual. Vamos pedir também a higienização do nosso lar, a amparo a todos que nos cercam. Pedimos, Senhor, nesses instantes, com o apoio de nossos mentores, dos amigos espirituais que tanto oram, que tanto pedem por nós, pedimos, Senhor, o amparo, que possamos entender a Tua mensagem, que possamos pôr em prática os Teus ensinamentos, que tenhamos a disciplina de agir conforme o Evangelho nos pede e nos ensina. Senhor, possamos, nesses instantes, sentindo a presença dos Teus mensageiros, elevar os pensamentos a Ti e Te pedir, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.